Agora vamos falar de esportes. O Corinthians venceu o Boca Juniors aí pela Libertadores e o Pedro Bavuzzo está aqui ao vivo para falar sobre essa partida, mas também para falar sobre as semifinais da Liga dos Campeões, né, Pedro? Muito bom dia para ti. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para quem nos assiste. Pois é, né? Uma semifinal, praticamente um jogaço de bola entre Manchester City e Real Madrid ontem na Inglaterra. Né? E como os ingleses, né, abriram a vantagem sobre os espanhóis, vencendo pelo placar de 4-3 em um jogo, como eu falei, sensacional. E olha só, Rodrigo, teve show de brasileiro também. Ó. O Gabriel Jesus marcou o segundo gol do Manchester City, o Vinícius Júnior também fez um golaço, né, praticamente arrancou do meio do campo, deu uma caneta inclusive no também brasileiro Fernandinho, e também, né, o pênalti cobrado aí pelo Karim Benzema, o francês Karim Benzema, que também está fazendo uma ótima temporada no Real Madrid. Foi um jogo espetáculo, mas, como eu falei, a vitória foi da equipe do Manchester City da Inglaterra. O segundo jogo, né, dessa decisão acontece na semana que vem, lá em Madrid, na Espanha, no Santiago Bernabéu. E o outro confronto, Rodrigo, dessas semifinais da Liga dos Campeões, acontece hoje e envolve o forte time do Liverpool contra a zebra da competição, o Villarreal da Espanha. Então, um jogaço de bola aí que vai acontecer na cidade de Liverpool, na Inglaterra, hoje na parte da tarde. E agora vamos falar do Corinthians, né? Na Copa Libertadores. O Corinthians ontem teve muitas dificuldades, é verdade, mas conseguiu vencer a equipe argentina por 2-0 na Neoquímica Arena. E, Rodrigo, detalhe, os dois gols da partida foi marcado pelo Maicon, que inclusive estava na Ucrânia há uns poucos meses atrás e que, claro, voltou para o Brasil. A gente sabe por quê, né? Porque o país lá do leste europeu está sofrendo a guerra, né? E também, Rodrigo, além dos dois gols do Maicon, o jogo teve várias outras novidades, né? Como a própria camisa do Corinthians, que é uma homenagem a 2012, né? Que foi aí o ano de ouro do Corinthians, que inclusive conquistou a Copa Libertadores e o Mundial e a Libertadores em cima do próprio Boca Juniors naquela ocasião. E essa vitória, né, do Timão colocou a equipe alvinegra aí na liderança do grupo E com 6 pontos e empurrou o Boca Juniors ali para a última posição do grupo com apenas 3. E, Rodrigo, agora vamos ser sinceros, né, apenas o Corinthians deu certo, se deu bem nessa noite de terça-feira na Copa Libertadores. O Bragantino, né, foi até a Argentina e perdeu para o Estudiantes de La Plata por 2-0. Já o Atlético Paranaense conheceu a sua primeira derrota ao ser superado pelo Libertad por 1-0 lá no Paraguai. E por fim, o Atlético Mineiro, né, o grande Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro, empatou por 1-1 com o Independiente Del Valle lá no Equador, né? O Atlético Mineiro também, que vamos ser sinceros, sofreu com a altitude lá do Equador e também com esse belo time também do Independiente Del Valle, que apesar de ser um time que está surgindo aos poucos, é um clube que realmente chama muita atenção pela sua organização, tanto dentro quanto fora de campo também. E além da Libertadores, na verdade já passando até aqui, já até me esquecendo aqui, mas hoje também tem mais brasileiros aí na competição. O Palmeiras visita o Emelec na busca de manter aí o 100% de aproveitamento no campeonato. O América Mineiro recebe o Tolima da Colômbia em Belo Horizonte e o Fortaleza enfrenta o Alianza Lima do Peru lá no Castelão. Lembrando, né, que essas duas equipes, né, o Fortaleza e o América Mineiro, estão disputando a Libertadores pela primeira vez em suas histórias, né? E ambos ainda não conquistaram nenhuma vitória nessa fase de grupos. Agora, Rodrigo, passando agora para a Copa Sul-Americana, né, o Ceará Fluminense, olha só, que empatou por 0-0 com o União Santa Fé no Maracanã. O Fluminense até que estava chegando, tinha até a chance de vencer o jogo, só que o Fred acabou errando um pênalti no finalzinho. O placar ali terminou 0-0, o Fluminense se complicou na Copa Sul-Americana. E fechando aqui a agenda, né, dos brasileiros, hoje o Cuiabá busca sua reabilitação na Sul-Americana contra o River Plate, não da Argentina, mas sim do Uruguai, lá no Uruguai. Já o Atlético Goianiense vai até o Chile enfrentar, olha só, o Antofagasta, e o Atlético Goianiense quer mais uma vitória fora de casa, só que agora lá no Chile, né? Lembrando que o Atlético Goianiense venceu o Defensa e Justiça da Argentina na última rodada e foi a primeira vitória de um time goiano lá na Argentina. Muito bem, Pedro Bavuzzo trazendo as informações e lembrando sempre que todos os destaques lá no nosso site. Pedro, a gente se reencontra amanhã. Obrigado e bom dia aí para ti. Muito obrigado, Rodrigo. Até amanhã.